Pela manhã estamos estudando estes salmos, revisitando-os e trazendo para nós todo o anseio de um povo que peregrina se dirigindo a Jerusalém. Já foi exposto aqui o Salmo 120, o 121, 122, agora o Salmo número 123. E os 4 versículos deste hino diz assim: Cântico de romagem. A ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Oremos mais uma vez. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra, a hora lida. Pedimos para que o Senhor agora fale ao nosso coração pela exposição fiel. Pedimos para que a voz de Cristo ecoe neste lugar. Nós já travamos um diálogo contigo através dele, pelo Teu Espírito Santo. Agora queremos, ó Pai, calar o nosso coração e a nossa voz e queremos prestar atenção às santas instruções que o Senhor nos traz. Isso é o que nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Como todos já sabem, o cântico de romagem, ou os salmos de romagem, ou de romaria, eram as músicas que o povo de Israel cantava quando saía de sua casa em direção a Jerusalém para cultuar ao Senhor. No Velho Testamento não havia esta facilidade de cultuá-lo semanalmente, porque o culto estava concentrado em Jerusalém. E ali então o povo deveria marchar, ir em direção àquele lugar, e ali então cultuar ao Senhor, algumas vezes por ano. Por isso eles chamavam os cultos também de uma festa, não no sentido da algazarra, não no sentido do divertimento, do entretenimento, mas festa porque era momento festivo, de júbilo, de adoração ao Senhor. E eles buscavam de fato o Senhor através daquele culto prestado a Ele. Por isso então o povo saía. E como eles enfrentavam o deserto, enfrentavam as montanhas, os vales, eles também enfrentavam os bandidos, os salteadores, as hostilidades que eram comuns àquela região. Então eles saíam em grupo e ali um protegendo ao outro, mas sempre lembrando que a viagem poderia ser uma viagem muito difícil. Então os salmos de romagem, ou os salmos de romaria, eles revelam toda a nossa humanidade, revela todo o nosso anseio, toda a nossa dependência, toda a nossa confiança e desconfiança, revela os nossos temores, os nossos medos, mostra o quão humanos nós somos. E por isso esses salmos, eles falam diretamente a nós, eles mostram de fato quem somos e quem Deus é. E aí quando olhamos para o Salmo 123, nós vamos perceber aqui um contexto muito comum a nós, o contexto de sermos perseguidos, o contexto de sermos assolados por pessoas do mundo, e por vezes esta situação, elas chegam a nós de tal forma que nós nos sentimos sobrecarregados, fartos, saturados desta atitude. Olhando para o contexto do Salmo, nós não sabemos exatamente qual o momento, o que aconteceu ou estava acontecendo aqui, para que o salmista pudesse dizer ao Senhor: ó Deus, eu não aguento mais tanta perseguição, tanto desprezo, tanta zombaria. Não entendemos aqui, não sabemos precisamente, mas a maioria dos comentadores concordam que este salmo, ele fala do retorno de Israel, ali do seu cativeiro babilônico para Jerusalém. Nós sabemos que o Senhor levou o povo para a Babilônia, depois a Babilônia foi engolida pelo império medo-persa, e ali então eles passaram 70 anos. E depois então há a promessa de que este povo retornaria para Jerusalém, e de fato isso acontece, quando Ciro o Grande, ele então
alivia as correntes, e ele liberta não só Israel, mas todos os povos estrangeiros têm o privilégio de retornar para a sua terra. E aí então nós temos grupos que retornam para Jerusalém. Só que quando eles chegaram em Jerusalém, eles viram que a cidade não estava vazia, não estava deserta, mas havia moradores ali. Os samaritanos que se misturaram aos babilônicos e os povos pagãos ali ao redor estavam habitando. E aí veja, agora chega aquela turma toda lá do cativeiro babilônico que diz: olha, essa aqui é a nossa cidade. E os outros diziam: não senhor, essa aqui é a nossa cidade. O problema também agrava quando estes povos que habitavam ali em Jerusalém, eles não seguiam aquilo que a lei do Senhor determinava. Eles tinham uma mistura de religiões, porque é assim mesmo, quando você tem casamentos mistos dentro da igreja do Senhor, você tem uma mistura, e eles então não conheciam profundamente ao Senhor. Por isso, esse povo que estava ali, hostilizou o povo de Deus, que estava chegando para reerguer Jerusalém. E é claro que este povo ali local, ele utilizava de muitos métodos escusos. Eles faziam falsas alianças, ameaçavam, foram ao imperador reclamar deste povo que havia chegado ali na Palestina. Eles de fato eram um grande problema, e também, sem dúvida nenhuma, eles zombavam daqueles que tentavam reconstruir a cidade com o material ali disponível. Possivelmente, não é certeza, mas possivelmente este seja o contexto deste salmo. E este salmo, na verdade, ele vai apontar para nós. Ele aponta para a nossa vida. Em primeiro lugar, por ser um salmo de romagem, o que significa dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Nós também saímos do lugar onde estávamos, estamos em peregrinação, e a peregrinação tem como ponto final Jerusalém. Os irmãos se lembram que na liturgia Jeremias fala de uma Jerusalém que não será destruída e que será eterna. Então nós também estamos passando por esta peregrinação, alcançando o lugar celestial. E assim como aqueles romeiros, eles também temiam na estrada e eram assolados, e por isso cantavam este salmo, nós também devemos aplicá-lo a nós. Porque de fato, irmãos, ser cristão neste mundo é ser perseguido. É por isso que o Senhor não enganou a ninguém. Ele fala que a porta é estreita. Ele diz que no mundo teríamos aflições. Ele fala que o mundo iria nos odiar, porque o mundo odeia Ele mesmo, o Cristo Todo-Poderoso. Por isso nós não somos melhores do que Cristo. Somos odiados, e este ódio, ele se manifesta a nós todos os dias. O que dizer dos estudantes, por exemplo, que estão no ensino fundamental, no ensino médio, e principalmente nas universidades? Quando ali eles são perseguidos por causa da sua fé, eles são perseguidos pelas mentiras que os professores dizem acerca da evolução, acerca da revolução, acerca da história. E não somente isso, mas esses professores, eles também sabem como ridicularizar um aluno que é fiel, que está com a sua vida posta no Senhor. É por isso que não é estranho, e eu posso falar por conhecimento, por isso não é incomum um professor na universidade, por exemplo, descobrir que um aluno é crente e indiretamente açoitá-lo em sala de aula. E de fato essa perseguição existe, porque o mundo não nos conhece, o mundo não pertence a nós. O que dizer do trabalho? Quando você está ali trabalhando, e aí você tem aquele grupo, sabe que você é crente, aí começa a contar piadas imorais, começa a assolar, começa a dizer, todo pastor é ladrão, tem esses bobos aí, esses tolos, ficam aí sustentando os pastores com seu dízimo, e aí o crente está ali naquela situação, sendo enxovalhado, às vezes até mesmo dentro da família, porque você tem crentes que habitam em famílias onde a maioria não é do Senhor, e também ele ali é ridicularizado. Nós somos ridicularizados pela própria sociedade. Hoje a sociedade é enlouquecida pelo pecado e pelo mal,
diz que todas as reivindicações da igreja são reivindicações de ódio. Quando nós afirmamos que o casamento deve ser entre pessoas do mesmo sexo, quando nós somos a favor da família, quando somos a favor da moral, da decência, o que o mundo hoje diz? Diz que isso é ódio, é discurso de ódio. E isso, na verdade, é a forma para que eles venham nos perseguir, porque nós já vivemos hoje tempos difíceis de perseguição, que dependendo do que você disser em público, mesmo que seja baseado na Escritura Sagrada, você pode ir preso. Somos perseguidos por todos os lados. E por isso, por vezes, essa perseguição ela chega ao limite para nós. E nós não conseguimos mais suportá-la. E a pergunta é: o que fazer? Como nos apresentar diante de Deus para que, de fato, a minha postura seja agradável ao Senhor? E o Salmo 123 vai mostrar isso nas suas entrelinhas, porque o que nos salta aos olhos é a confissão de alguém, como ele mesmo diz, que está sobremodo farto, está saturado do escárnio, está farto de tudo aquilo que ocorre ao seu redor, mas nas entrelinhas nós encontramos, porque é um texto inspirado, qual deve ser a postura do crente. E essa é a pergunta que devemos fazer. Para caminhar neste salmo, a pergunta é: Senhor, como tem sido difícil caminhar neste mundo sendo fiel a Ti. É difícil na escola, quando o professor diz que nós somos descendentes dos macacos, dizer não, nós somos criação do Senhor. É difícil quando as pessoas dizem que casamento é qualquer coisa, e eu digo não, casamento é entre um homem e uma mulher. É difícil, Senhor, quando as pessoas dizem que a sexualidade ela precisa ser vivida de maneira absolutamente livre, leviana. Eu digo não, as pessoas devem permanecer puras até o casamento, e no casamento, e somente nele, ter a sua vida de intimidade. E tantas outras pautas que existem, por tudo somos perseguidos. E essa perseguição, por vezes, ela é atroz, ela é profunda, e ela de fato nos leva a esta situação do salmista estar farto e saturado do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Mas o que a estrutura do salmo nos traz aqui? Nos traz aqui duas lições que são importantes para nós e que devemos aplicá-la na nossa vida diante do Senhor. Como se colocar diante dele e como enfrentar estes problemas que o mundo coloca sobre nós. E eu quero fazer uma inversão aqui do Salmo. Eu quero começar pelo verso 3 e o verso 4. E eu quero dizer que uma postura clara que nós encontramos aqui na vida do salmista é o clamor por misericórdia. Versos 3 e 4 diz assim: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo, a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade, do desprezo dos soberbos. Veja que o ponto principal aqui do salmista é clamar por misericórdia. Veja que o salmo, ele não é um salmo imprecatório. O que significa imprecar? Significa quando eu quero lançar sobre os inimigos, seja o próprio Senhor Deus falando, ou um servo de Deus se dirigindo ao Senhor, quando nós pedimos que os inimigos sejam destroçados, sejam esmigalhados, sejam mortos, e que o Senhor de fato venha vingar o seu santo nome na situação em que estamos, e isso de fato pode acontecer. Deus pode fazer isto. Mas veja que em especial neste salmo, o salmista ele não fala isso. Ele não lança sobre os seus inimigos as maldições do Senhor, mas o que ele faz é clamar por misericórdia. É claro que aqui ele está chateado, ele está acabrunhado, ele está já saturado com tanta perseguição, com tanto desrespeito, com tanta contrariedade, mas o que ele diz é:
tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. Em outras palavras, o salmista, embora esteja chateado, mas ele olha para o Senhor e não para o inimigo. Ele não fala ao Senhor olhando ao seu redor e vendo aquelas pessoas que estão ali assolando a sua vida e dizendo assim: olha, Senhor, dá conta disso. Não, ele diz assim: Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Me ajuda, porque a situação está muito difícil. E é claro que nós encontramos vários exemplos nas Escrituras Sagradas de servos de Deus que assim fizeram. Por exemplo, Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, do verso 4 ao 10, ele diz: a tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. O que chama a atenção na palavra de Paulo aqui aos Tessalonicenses? É que ele fala sim, que esses ímpios, eles irão sofrer o juízo de Deus. Mas veja que o texto nos dá a impressão que Paulo lança isso de maneira mais contundente no dia do juízo. Em outras palavras, como Paulo mesmo fala no início do texto, devemos suportar esse sofrimento, porque nós sabemos qual será o nosso fim e como será o fim deles. Por isso está aqui embutido o sentimento de que o Senhor deve usar de misericórdia para conosco na nossa peregrinação. Senhor, tem misericórdia de nós. E num ato mais direto, Paulo em 2 Timóteo, do capítulo 4, 14 e 15, ele diz: Alexandre o latoeiro causou-me muitos males, o Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Mais uma vez, temos a impressão que Paulo aponta para o dia do juízo. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Por isso nós precisamos entender que os ímpios, por vezes, eles podem até progredir, eles podem crescer, ter saúde, ter riqueza, ter poder, ter glória. Por isso, para nós, enquanto estamos em peregrinação, porque entendam bem, existe o momento do juízo final, quando certamente seremos totalmente vitoriosos e eles totalmente perdidos. Mas existe o período de peregrinação, onde aparentemente parece que somos perdedores e eles vencedores. É por isso que para nós cabe clamar ao Senhor: Senhor, tem misericórdia de nós. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele é reto juiz, e Ele age segundo a sua justiça e não a nossa. O Senhor é soberano. Isso significa dizer que quando nós clamamos ao Senhor por misericórdia, Deus pode responder anulando imediatamente o inimigo. Deus pode transferir aquele colega chato, né, da minha repartição, para outro lugar ou para outro estado. Deus pode eliminar as pessoas que estão ali na minha jornada, causando-me males. Mas Ele pode também não fazer isto. E o que resta para nós é a misericórdia do Senhor. Senhor, usa da tua misericórdia. E quando o salmista ele lança esse clamor ao Senhor, o que ele está dizendo é: usa da tua justiça, usa da tua sabedoria, usa da tua vontade.
E aí nós vamos entender o que o Senhor Jesus disse: o melhor caminho para uma situação como esta, quando nos assolam, quando nos perturbam. Cristo disse que nós deveríamos amar os nossos inimigos e orar pelos, não contra, mas pelos que nos perseguem. Este é o caminho. Por isso o salmista, ele mostra que o seu desejo é clamar ao Senhor por misericórdia, dizer: Senhor, misericórdia, tem compaixão de mim, meu Pai, dá-me força, faz a tua vontade, que é perfeita e justa, mas na minha perseguição, ó Senhor, ampara-me com a tua misericórdia. E é exatamente isso que devemos fazer na nossa peregrinação. Nós não podemos, amados, reclamar, murmurar, não podemos nos colocar contra o Senhor, não podemos aguçar o nosso desejo de vingança com sangue nos olhos, mas precisamos entender que de fato somos odiados neste mundo por causa de Cristo. Por isto, antes de qualquer atitude, eu devo olhar para o Senhor e dizer: Pai, nesta situação difícil, onde eu estou saturado, onde eu estou abarrotado, onde eu estou farto. Farto é quando você, por exemplo, tem uma saca, você enche de arroz até a tampa e depois não cabe mais um copo, porque está abarrotado, tem que retirar para colocar de novo. Quando ele fala aqui sobre saturado, é como uma camisa que está saturada de água, ela não absorve mais nada, você está suando muito, e depois chega um momento que a camisa não absorve mais, o suor começa a escorrer, porque ela está saturada. Quando nós estamos nessa condição, fartos de tanto escárnio, saturado de tanto desprezo, de tanta soberba, nós devemos olhar para o Senhor e clamar: Pai, misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, ajuda-me, porque não sabemos se este é o caminho traçado pelo Senhor para a nossa jornada. O que nós sabemos é que o Senhor é aquele que não permite nenhuma prova sobre nós, além daquilo que podemos suportar. Às vezes nós vemos tantos crentes que são perseguidos até a morte por causa de Cristo, e às vezes no nosso coração, tão pequeno, tão falho, tão frágil, a gente diz assim: como é que essa pessoa suporta isto? Como é possível? Eu não suportaria. Você está enganado, meu irmão. Se você é de Deus, você há de suportar, porque o Senhor conosco está. Aliás, se olharmos para a profecia de Cristo, ele sempre diz que o mundo há de nos apertar cada vez mais. É como os da minha geração sabe o que é um torno, né? Quando tínhamos as oficinas em casa, torno é aquele instrumento que tem uma manivela na frente, você vai apertando para segurar o ferro, segurar a peça que você quer trabalhar, para limar, para lixar. Então a ideia do Senhor Jesus é que é como se estivéssemos com o dedo ali no meio do torno, e um dedo então começasse a girar aquela manivela, não vai voltar mais, não vai afrouxar, vai sempre apertar até a vinda de Cristo. Por isso não há como mudar o curso daquilo que Deus determinou. A igreja vai chegar a uma perseguição a tal ponto que muitos perderão a sua vida em países que hoje ainda se manifestam como livres. Por isso que nós devemos aprender desde já, num estágio para aquele momento tão difícil, quando o iníquo se manifestar sobre a terra, nós devemos já aprender a dizer: tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E como que o salmista faz isto? Qual é a forma dele orar ao Senhor? E aí sim,
nós encontramos esta forma nos versos 1 e verso 2, diz assim: a ti que habita nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Qual deve ser a atitude do crente quando ele clama por misericórdia? Como ele deve se apresentar diante do Senhor? Nós temos vivido dias difíceis, porque nós encontramos grupos falsos, carnais, mundanos, que se colocam como igreja, mas não são. Onde ele diz que o crente ele tem que reivindicar. Ele tem que reivindicar as promessas de Deus. Ele tem que constantemente lembrar ao Senhor, como se o Senhor sofresse de algum tipo de amnésia. Ele deve lembrar o Senhor das suas promessas. Ele deve cumprir essas promessas. Ele deve fazer com que Deus olhe para mim e veja o meu valor. A situação é tão difícil que esses grupos satânicos e mundanos, eles dizem que o valor da cruz não é o valor de Cristo, mas o valor da cruz é o valor que eu tenho. Eles dizem assim: veja quanto valor você tem a ponto de Cristo vir e morrer por você. Nós somos cercados por isto, pelo progresso, pela riqueza, pelo bem-estar, pelo parar de sofrer. Por isso estas pessoas, elas reivindicam do Senhor: Deus, cumpre a tua promessa, não te esqueças de mim. O Senhor prometeu, o Senhor tem que fazer. No sentido de que o Senhor Deus está obrigado a atender aos meus mimos e aos meus caprichos, por causa do valor que eu tenho e da promessa que Ele fez. Isso é satânico. Não tem outra palavra. Estes grupos que se dizem igreja, que agem dessa forma, são satânicas, são do diabo, são de Satanás. Eu não tenho nenhum problema em afirmar isto. São tão falsas que 2 anos de pandemia, onde está o dom de cura deles? Já parou para pensar nisso? Cadê o dom de cura? Onde está eles entrarem numa UTI, levantaram os braços, enfermidade, eu te ordeno em nome de Cristo, sai deles, e todos se levantarem ilesos? Cadê? Onde está o dom? São mentirosos. E eles querem trazer um poder para o ser humano, centrar no ser humano. Este salmo mostra o quão contrária deve ser a nossa atitude diante do Senhor, quando nós estamos passando por problemas, sobretudo de perseguição. O que o salmista fala é que ele clama por misericórdia, assumindo a postura de escravo. Veja o que ele diz. Ele diz: a ti que habita nos céus, eleva os olhos. A ideia é clara, não é? E nós podemos ver isso, principalmente no Salmo 121, eleva os olhos para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Veja que ele diz assim: elevo. Então, elevar significa dizer que eu estou numa posição tão pequena, tão baixa, que para olhar para o meu Senhor, eu preciso levantar os meus olhos. Está muito claro aqui o reconhecimento da magnitude divina, porque esse olhar, ele é de baixo para cima, do escravo para o seu senhor. E veja que este olhar, ele sai da esfera humana, ele se eleva para o Senhor, ele transcende este mundo. O salmista, ele não está vendo literalmente ao Senhor, mas ele, por fé e pelos olhos da fé, ele enxerga ao Senhor que está nos céus,
E a palavra aqui, habitas, ela significa no hebraico, ou traz a ideia de que o Senhor está num alto e sublime trono, Ele está entronizado, Ele é o Rei do universo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas, Ele é aquele que domina sobre tudo, e é desta forma que devemos olhar. Por isso, o olhar para com o Senhor também é um olhar de respeito, de temor, de reconhecimento de quem Ele é e de quem nós somos. A ti que habita nos céus, a ti que reinas nos céus, elevo os meus olhos. E veja que o Senhor, quando Ele afirma a sua condição mínima de escravo, olhando para o seu Senhor, agora Ele vai mostrar a atitude desse escravo no verso 2, como os olhos dos servos ou dos escravos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. O contexto aqui não é tão conhecido, mas a impressão que nós temos é que o ambiente desse escravo que está olhando para as mãos do seu senhor é o ambiente da refeição. Possivelmente outros momentos podem estar aqui contidos, mas o da refeição ele transmite muito bem exatamente o que o salmista fala aqui no Salmo 123, embora em outros contextos também isso pode ter acontecido. O Senhor e a sua senhora, eles possuíam servos, escravos, e ela escravas, e estavam ali à mesa. E elas não, esses senhores, eles não precisavam falar ao escravo, porque esse escravo, ele estava atento às suas mãos. Então ele estava lá com a sua mão sobre a mesa, e de repente ele fazia um sinal para o prato, e o servo ia lá então e servia ao Senhor. Depois ele fazia um gesto, ele sabia que tinha que buscar mais vinho, ele vinha e trazia. Depois ele fazia outro gesto, ele deveria talvez ajudá-lo a se levantar, porque comiam deitados. Ou seja, o servo, ele estava ali fixo nas mãos do seu senhor. Esse senhor não precisava falar, apenas com um gesto, isso demonstrava para o escravo qual era a sua vontade. Por isso essa cena, ela é vívida, ela é forte, trazendo uma conclusão óbvia com relação ao escravo e ao seu senhor. E qual é a condição? Primeiro, o escravo conhecia ao seu senhor intimamente para entender os seus gestos. Isso significa proximidade. Isto significa comunhão. Isto significa conhecer profundamente. É por isso que quando nós não conhecemos ao Senhor, pecamos constantemente contra Ele, às vezes nem sabemos que fazemos isto. Afrontamos ao Senhor porque nós não o conhecemos. E é claro, eu não precisaria dizer isso, mas não custa lembrar de que maneira eu devo conhecer ao meu Senhor. Pela Escritura Sagrada. Alguns crentes, infelizmente, acham que conhecer ao Senhor é um exercício místico, espiritual, de emoção, e não é, irmãos, não é. Eu só posso conhecer ao meu Senhor, estabelecendo com este conhecimento intimidade para conhecer e reconhecer a sua voz, quando eu estudo a Escritura Sagrada. Porque coube a Ele, por graça e misericórdia, se revelar nesta Escritura, revelar tudo aquilo que Ele deseja que saibamos acerca dEle. Por isso você não saberá nada do Senhor por sonho, por conversas ou por outro meio qualquer, a não ser pela Escritura Sagrada. E quando aquele escravo, ele estava ali, o seu senhor à mesa, e ele estava com os olhos fitos ali nas mãos do seu senhor, no momento em que ele fazia qualquer gesto, ele imediatamente entendia o que aquilo significava, e ele então ia e obedecia ao seu Senhor. Por isso, amados, quando nós clamamos por misericórdia,
Quando nós clamamos ao Senhor para que Ele use de misericórdia para conosco, eu preciso entender que, como escravo, eu devo fazer isso como alguém que está próximo ao Senhor. O problema é que tem muito crente que se afasta de Deus. Tem muito crente que nega o Senhor, dá vazão aos seus prazeres baixos e ínfimos de pecado. E depois então, quando a situação aperta, aí ele, Senhor, misericórdia. Como assim? Você está distante do Senhor? Você deixou de conhecê-lo? É importante que eu esteja envolvido com o meu Deus. Mas uma outra característica que nós encontramos aqui do escravo, é que ele não só conhecia o seu Senhor para decifrar os seus gestos manuais, mas ele também priorizava com atenção ao seu Senhor. Sabe o que é isso? Você sabe o que é isto? Renúncia. O escravo não apenas conhecia o seu Senhor, mas ele renunciava a tudo o que era em favor do seu Senhor. Os irmãos estão entendendo como o Salmo, ele se amplia no seu contexto? Que não se trata de uma criancinha mimada pedindo para que Deus venha ao seu encontro, mas se trata de alguém amadurecido pela fé e pelo próprio sofrimento. Porque o escravo, ele tinha que renunciar tudo. Ele não podia sequer colocar os seus olhos num quadro, num vaso, na comida, em outras pessoas. Ele ficava ali o tempo todo olhando para as mãos do seu Senhor. Portanto, ele renunciava a tudo, aspectos até triviais da vida. Tudo era renunciado pela causa do seu Senhor. Por isso, quando nós vivemos esse contexto de perseguição, vivemos esse contexto de miséria, nós só podemos recorrer ao Senhor por sua misericórdia, mas precisamos também entender a nossa condição. O problema é que tem muito crente que não quer renunciar nada. Os crentes não renunciam o seu pecado, não renunciam o seu mal, são cínicos. Cínicos diante do Senhor. E depois quer reivindicar. Depois quer clamar ao Senhor com as mãos cheias de sangue, quando na verdade o salmista nos mostra que o servo do Senhor é aquele que tem como prioridade zero sua atenção para entender a vontade do seu Senhor. Mas não apenas isto, esse escravo, ele não apenas tinha proximidade, ele não apenas conhecia profundamente ao seu Senhor, esse escravo não apenas renunciava a tudo que era e tinha, mas ele também obedecia incondicionalmente ao seu Senhor após o gesto, isto é, submissão. Por isso, este escravo que clama por misericórdia, ele possui uma condição diante do seu Senhor. Ele se reconhece como escravo, não como um príncipezinho mimado, mas ele se coloca como escravo, e ele possui então na sua vida luta por ser próximo ao Senhor, por renunciar à sua vida e se submeter à vontade de Deus. E por que tudo isto? Por nossa causa. Porque nós somos maus, nós somos pecadores. Enquanto não nos conscientizarmos de que, de fato, somos maus e somos tendentes ao pecado, nós não conseguiremos entender a postura de um servo tão massacrado pelas perseguições ao seu redor, a postura com que ele se coloca diante do Senhor. E veja que há uma expressão no Salmo, quando ele, no finalzinho, diz: assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça
de nós. O salmista não é um cínico que vive pelos seus prazeres e no momento difícil da vida agora clama ao Senhor. O salmista, ele entende a sua condição de pecador, se coloca como escravo diante de Deus, sabendo do que deve existir no seu coração, proximidade, renúncia e submissão. E aí então ele diz: aguardarei ao meu Senhor até que se compadeça de mim. E irmãos, de fato, esse é o empenho que nós devemos ter até o momento do livramento. Nós precisamos apenas crer no Senhor, como nosso pai Abraão, que saiu da sua terra, da sua parentela, não sabia para onde ia, e ele então vai em direção a uma terra que ele não conhecia, mas ele não faz conta disso, porque ele creu no Senhor. Da mesma forma, nós devemos conhecer ao nosso Deus, devemos renunciar ao nosso pecado, e devemos obviamente obedecê-lo, porque certamente Ele fará o melhor para nós. Por isto, o crente é aquele que de fato anda sabendo quem ele é e quem o Senhor é. E nós sabemos que o Senhor é misericordioso, o Deus Todo-Poderoso usa de misericórdia para conosco. Por isso lá em Deuteronômio capítulo 4, a partir do verso 29, diz: de lá buscarás ao Senhor teu Deus, e o acharás quando buscares de todo o teu coração, de toda a tua alma, quando estiveres em angústia todas as coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Agora, pois, pergunta aos tempos passados, que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se sucedeu jamais coisa tamanha como esta, que se ouviu coisa como esta. E Isaías, no capítulo 30, versos 18 e 19, ele diz: por isso o Senhor espera para ter misericórdia de vós, e se detém para se compadecer de vós, porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Tu não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. O nosso Deus é o Deus que se compadece de nós. Por isso, o nosso envolvimento com Ele deve ser o de reconhecer a miséria que somos, a baixeza que somos, a podridão que somos, que exala cheiro mau diante de um Deus santo, reto e justo. Por isso a minha luta é conhecê-lo, a minha luta é renunciar o meu pecado, a minha luta é obedecê-lo, porque Ele é um Deus de misericórdia. E é claro que quando nós olhamos para essa postura, e esta oração que clama por misericórdia, nós temos um exemplo claro na Escritura Sagrada. E este exemplo é o exemplo de Cristo. A Escritura Sagrada nos fala que o Senhor é aquele que foi, sim, escarnecido, humilhado ao extremo, ao mais profundo da alma humana.
Por isso o Evangelho de Mateus 27, a partir do verso 27, descrevendo o momento hediondo, horroroso, sobre o nosso Cristo, ele diz: logo a seguir, os soldados do governador levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando-o das vestes, ou seja, desnudando-o, e cobriram-no com um manto escarlate. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e na mão direita um caniço, e ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve, rei dos judeus! E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido ao extremo, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Este é o seu Senhor. Este é aquele que foi despido, ele ficou nu. É isso que está dizendo o texto. Ele ficou totalmente nu em meio àqueles soldados. Colocaram um pano vermelho sobre ele. Enterraram na sua cabeça uma coroa cheia de espinhos. Tomavam do bastão de sua mão e batiam com força na sua cabeça. Escarnecendo, humilhando, cuspindo na face santa e bendita do Senhor. Esse é o seu Deus, meu irmão. Esse é o seu Deus, minha irmã. Esse é o nosso Deus. Por que queremos ser melhor do que Ele? Cristo é o exemplo daquele que se submete ao escárnio profundo. E não é à toa que o Senhor, Ele rogou a Deus, no momento de saturação do seu coração, quando lá no jardim do Getsêmani, antes de passar por tudo isto, ele orou 3 vezes dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Você sabe qual é o significado desta oração em meio à maior perseguição que um ser humano poderia suportar na vida? Pode ser traduzida por: Senhor, misericórdia. Misericórdia de mim. Por isso Cristo era um escravo, era um servo do Senhor. Porque Cristo conhecia o Pai, porque eram e são e sempre foram um. Por isso Cristo renunciou à sua glória. Isso não é pouca coisa não, meu irmão. Isso não é pouca coisa. Cristo se esvaziou da sua glória. Renúncia. E ele veio e cumpriu a vontade do Pai. Ele é o Senhor e nós, seus seguidores. Por isso Paulo, em Filipenses capítulo 2, quando ele fala sobre a convivência entre irmãos, e eu colocar o meu irmão como alguém que está acima de mim, ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de escravo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, amém. Esse é o nosso Cristo.
É por isso que nós passamos por uma, como diz Paulo, não é? Numa santa ironia. É por isso que nós passamos nessa vida por uma leve e momentânea tribulação, indo em direção a um reino de peso profundo e de eterna glória. Porque o que nos aguarda é uma coroa. O que te aguarda é uma coroa. Ela já está lá, aguardando a sua chegada no céu. Porque os nossos passos são os passos de Cristo. Por isto, os mundanos ficarão no lodo, na enxovalhada deste mundo e serão arrastados para o inferno. Mas nós, que somos seguidores de Cristo, nós receberemos a coroa viva pela obra misericordiosa do Senhor. Por isto, a ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Essa é a postura do servo de Deus diante das perseguições do mundo, porque certamente as perseguições elas aumentarão. Eu fico pensando quantos não verão seus entes queridos serem arrancados e ter a vida ceifada por causa do amor de Cristo, e diante disso ainda seremos amparados pelo Senhor. Porque aquele que padeceu sabe o que é padecer, e Ele cuida de nós. Quais são as aplicações que poderíamos trazer, amados, para a nossa vida hoje? Lembrando que aqui estamos falando de um servo de Deus que é perseguido por causa da sua fé, né? Porque tem gente que é perseguido por causa da sua chatice, né? Tem isso também. Então não se aplica aqui. O cara é chato na escola, chato no trabalho, chato na igreja, chato na família, e aí ele é perseguido. Ainda bem que esse salmo não se aplica a você não, meu amado. Vai se converter, vai se tornar uma pessoa agradável, uma pessoa benigna, viu? Não é porque você, em nome de sempre falar a verdade, ser um grosseiro, um brutão, um preguiçoso, por causa disso ser perseguido. Esse salmo não é para você. Esse salmo é para aqueles que são perseguidos por causa da sua fidelidade, por causa da sua fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quais são as aplicações que poderíamos trazer aqui? A primeira delas é entender qual deve ser a minha atitude diante das aflições infligidas por aqueles que me rodeiam. Eu preciso entender isto. Eu preciso entender que esta perseguição ocorre por causa da minha fé. Essa perseguição ocorre por causa do meu Cristo. Por isso, você que está no seu trabalho e quando as pessoas te perseguem, continue com tranquilidade, continue servindo ao Senhor. Vocês crianças, quando vocês estão na escola e o professor começa a dizer um monte de mentiras, dizendo, por exemplo, que Deus não existe, e que as pessoas não foram criadas por Ele, e que essa história de Jesus é só uma religiãozinha, dentre outras, crianças, acreditem, isto é mentira. Eu preciso estar de fato atento à minha fé e preservar a minha fé no Senhor. E não tenha vergonha disto. Essa deve ser a nossa atitude, a atitude que crê no Senhor. E por isto eu tenho que viver como um humilde escravo, sendo humilhado pelos homens, mas um escravo que não exige
olhando para seus méritos próprios, porque ele não os tem, mas um escravo que olha para os méritos de Cristo, um escravo que não impõe prazos ao Senhor, não tenta colocá-lo contra a parede para que ele venha atender aos meus mimos, mas um escravo que sabe que o tempo do Senhor é o melhor que existe. Paulo mesmo, quando foi esbofeteado por Satanás, um mensageiro de Satanás, um demônio, Paulo foi esbofeteado por um mensageiro do inferno. Ele chamou isso de espinho na carne. Ele diz: eu orei 3 vezes ao meu Senhor. Sabe qual foi a resposta de Deus? Minha graça te sustenta. O Senhor é sábio na sua resposta, e eu preciso me alegrar. Eu não tenho o direito de impor sobre Deus as respostas aos meus mimos, mas eu preciso agir como escravo e aguardar a redenção completa que vem dele. Por isso, nós que somos escravos humildes, nós aguardamos sim o dia em que o Senhor nos livrará. E isto eu posso afirmar com toda certeza, meu irmão: Deus vai te livrar, porque a nossa confiança está no céu, a nossa confiança está no porvir, a nossa confiança está em que o Senhor há de responder em Cristo Jesus o dia em que venceremos a própria morte, que escarnece de nós também, e estaremos para sempre diante da sua presença. Por isso eu não posso, de forma nenhuma, na minha jornada, abrir mão da minha condição de escravo, conhecendo ao Senhor, tendo proximidade e intimidade, tendo toda a renúncia pela minha atenção a Ele e obedecê-lo até a morte. Esta deve ser a nossa condição hoje. Por isso, às vezes, precisamos rever os nossos conceitos de crente. Rever o nosso conceito de servo de Deus. Porque se não vivermos conforme a Escritura Sagrada, você vai sucumbir. Você vai sucumbir. E não resistirá, porque não terá o Senhor ao seu lado. Mas nós que somos crentes, não obstante o nosso pecado, nós temos o Senhor. E é por isso que devemos encher o nosso coração da esperança de Deus em Cristo Jesus. Por isso Jeremias, no seu lamento com relação à situação da igreja na sua época, ele diz: quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para que os esperam por ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação, ou seja, o livramento do Senhor, e isto em silêncio. Aguardar ao Senhor, submisso. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Assente-se solitário e fique em silêncio, porquanto este jugo Deus pôs sobre ele. Ponha a boca no pó, talvez ainda haja esperança. Dê a face ao que fere, farte-se de afronta. O Senhor não o rejeitará para sempre, pois ainda que entristeça alguém, usará de compaixão segundo a grandeza das suas misericórdias. Em outras palavras, olhe para Cristo. Eu vou dizer uma coisa que é certa, meu irmão, para você.
essa vida vai de mal a pior. Para mim, para meus filhos, para meus netos. Basta lembrarmos que um dia vamos morrer. Mas, quando estamos no Senhor, isto é nada comparado ao que Ele tem reservado para cada um de nós. Se pudéssemos, por uma fração de milésimo de segundo, contemplar o que nos aguarda, seríamos bem diferentes. Mas como não podemos, devemos insistir em olhar com os olhos da fé, porque a nossa jornada é a jornada de Cristo, que se esvazia de sua glória, se torna um escravo, e depois então ele é enaltecido pelo poder de Deus. Cristo foi enaltecido pelos seus próprios méritos, nós o seremos pelos méritos de Cristo. É como se nós estivéssemos numa jornada, numa floresta, enfrentando todas as agruras oferecidas por ela, mas que na nossa mente, por uma promessa dada pela minha família, eu digo assim: eu estou prestes a chegar na cidade, entrar na minha casa, tomar um banho, abraçar os meus entes queridos e com eles jantar. Da mesma forma como isto fortalece o coração do peregrino, isto deve fortalecer o nosso coração, porque o Senhor nos aguarda lá no céu, para com Ele estarmos por toda a eternidade. Por isto, a Ti que habita nos céus, eleva os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos.